Pronto. Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Não fala boa noite, porque depois o pessoal. Não? Por causa da. Porque você tá. Ah, desculpa. É... O pessoal aí do YouTube desconsidera essa parte aí. Os técnicos. Tem que falar bem pertinho agora aqui. Eu. Tá me ouvindo Sim, agora? tô te ouvindo. É. Eu disse pra não falar boa noite, porque tem gente que assiste de manhã, tem gente que assiste à tarde. Então, é. Oi. Olá. Tudo bem? Beleza, então. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre learning process. Eu ia falar que eu adoro esse tema, mas fica parecendo meio que americano. Toda hora, gente. I love this topic. I love it. E porque eu já falei que eu amava o passado, né? Tá bom o jeito que eu tô falando? É? Não pode virar que nem a gente tá fazendo. E agora? Melhorou? É só a gente manter a boca na frente do microfone. Mas eu preciso olhar pra você, meu querido. Olha pra mim lá, ó. Ah, Eu tô lá também. não! Ah, não! Eu quero olhar pra você. Assim? Olhar pra você. Tá bom, vai. Boa noite. Olha o Muriel! Ela tá Não de tá saindo. madrugada aí, Agora não tá. tá? Olá, olá. Tamires. Opa. Ah, não dá pra mexer. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre learning process, processo de aprendizagem. Por quê? No sábado da semana passada, eu compartilhei, na verdade, um episódio de podcast do... Ih, não vou lembrar agora. Putz, como que é o nome? É da NPR, daquela rádio, National Public Radio, né? É da NPR que fala sobre o processo de memorização. E, lógico, a gente está sempre falando sobre isso, a gente está sempre conectadíssimo nesse assunto, porque o pessoal pergunta pra gente o tempo todo, e, lógico, a gente também quer saber se existe algum segredo, alguma forma para a gente conseguir acelerar o processo de memorização. Tá? Então, esse podcast ele começa falando sobre um filósofo alemão que há quase 2 séculos atrás ele fez como que é o nome dele? Ebbinghaus. Ebbinghaus, ele fez esse teste de memória. Então ele pegou uma língua que ele não conhecia, não sei nem se essa língua existe, na verdade. Ele começou a estudar o processo de memorização e o processo também, ele começou a medir o processo de esquecimento da língua, conforme o tempo vai passando. Né? Então, eles chamaram esse processo de esquecimento de curva do esquecimento. Ai, desculpa, olhei para você. Curva do esquecimento, ou forgetting curve. Então, eles mediram conforme a pessoa adquire aquele conhecimento, depois de algumas horas, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, meses, o quanto a pessoa consegue lembrar e, consequentemente, o quanto ela esqueceu daquele conteúdo que ela aprendeu, né? E esse podcast ele é super interessante, porque ele fala que o melhor método de memorização é o contato, é você estar em contato ali com aquilo que você está aprendendo, e fala de técnicas do tipo repetição espaçada, que é quando você trabalha justamente com essa parte do esquecimento. Aí você, depois de algumas horas, você vê aquele conteúdo que você está tentando memorizar, aí passa mais um tempo, alguns dias, você vê de novo, e aí você não deixa aquilo
sumir da sua cabeça. É lógico que sempre tem uma quantidade determinada ali de conhecimento que vai ficar. Só que, se você não usa aquele conhecimento que você está adquirindo, a tendência é que aquilo vai sumir. Ok? Então, não tem segredo, gente. Eu tô à busca, provavelmente. Muriel tá aí ainda? Sim, 23 ele falou e 45? Então, era pra estar dormindo já, né, Muriel? Era pra estar dormindo. Sabia que você ia falar isso. É porque, gente, esse podcast é muito legal. Eles falam sobre essas questões também externas, né? Que, na verdade, não são externas, mas são questões que a gente acha que não tem muito a ver com com o aprendizado, né? Com a memorização. Esqueci. E a gente pode usar para otimizar o processo de aprendizagem, que é, por exemplo, você praticar atividade física, é você dormir bem, né? Ter uma qualidade de sono, porque às vezes a gente até acha que dormiu bem, só que não, acorda cansado é porque a qualidade do sono não foi boa. Dieta também, lógico, a dieta vai impactar na qualidade do sono também. Então, sabe quando uma coisa vai contribuindo com a outra, ou para piorar a situação, ou para melhorar também. Então, tudo vai funcionar à base de testes. A gente tem que ir testando, vendo o que vai funcionando e como que está melhorando o nosso processo de memorização. A memória é uma coisa séria. Então, vamos lá. Cadê minha listinha de palavras para eu começar a falar? Aqui. A primeira palavra, ela é a palavra behavior. Behavior, que significa comportamento. O significado que eu anotei é the manner in which one acts. The manner in which one acts. É a maneira na qual alguém age. Comportamento, né? Mas é interessante quando você tenta explicar, né, na língua que você está aprendendo, no caso, o inglês, o significado da palavra. Essa semana que passou, vamos dizer que já acabou, eu ainda dou aula amanhã, mas vamos dizer que já acabou, eu tenho insistido bastante com o pessoal nessa questão de tentar explicar. E tem uma coisa, tentar explicar o significado das palavras, né? Tem uma coisa que talvez a gente não tenha falado aqui ainda. O que você tá rindo? O Muriel. Vixe, só em 3 horas. O que só em 3 horas? Acho que dormir, né? Ah! Então ele tá seguindo o fuso daqui do Brasil, né? Então, e tem uma coisa que eu tenho insistido bastante, que é o seguinte, é um negócio bem importante. Às vezes parece chato eu ficar repetindo isso, né, sobre o uso de dicionário, mas existe um aspecto do uso do dicionário que eu queria deixar bem claro aqui, que é uma coisa que eu acho que funciona muito, que é a seguinte. Eu estava contando para uma aluna nessa semana que até os meus 18, 19, 20 anos, eu era uma pessoa extremamente tímida, super tímida. Eu tinha dificuldade de me comunicar. Às vezes as pessoas faziam aquelas piadinhas. Para de falar, Kathleen, você está falando muito, porque eu não abria a boca para falar. E aí eu comecei a dar aula. Imagina a minha situação, quando eu comecei a dar aula. E eu não tive treinamento para isso, a minha formação não é na área de licenciatura, pedagogia, nada disso. Então eu tive que ir aprendendo a me virar. E sabe onde que eu fui buscar ajuda? No dicionário. Você tá me olhando porque nem pra você eu contei essa história, né? É uma história bonita. Toda live é assim. Eu nunca sei do que vai acontecer e é sempre uma surpresa pra mim.
Então, mas você sabe que nem eu tinha me dado conta disso, assim. Eu tava conversando com ela sobre o assunto e aí foi indo e realmente, porque quando eu preparava uma aula, eu tinha que falar em inglês, mas eu nem em português conseguia falar, quem dirá, né, uma outra língua e na frente das outras pessoas, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que explicar as coisas. E eu estava justamente conversando com a aluna sobre isso, eu falava, quando a gente se comunica, a gente está explicando coisas o tempo todo. Eu estou explicando para você, estou explicando. Se eu faço uma pergunta para você, você começa a me explicar a sua resposta. Então é explicação. Se vocês pararem para prestar atenção nisso, a gente está explicando o tempo todo. E quem que explica muito bem, de uma maneira simples, clara, objetiva, dando exemplos, né? Eu estava, na minha timidez, eu estava precisando de um banco de dados gigantesco para eu conseguir me comunicar. E eu fui buscar isso no dicionário. Olha que interessante, porque Que lindo isso. isso que você está falando vai de encontro com o que você comentou em outros momentos sobre os inputs e outputs. Exatamente. Porque você precisava de um banco de dados. Quando você precisa de um banco de dados, é isso. É o que eu chamo lá de você construir um repertório do qual você pode usar. Um músico, por exemplo, ele possui ali um repertório, né, bem grande para ele poder se virar nas necessidades dele ali dentro da música. Então a gente, quanto comunicadores, na hora de falar, a gente precisa aumentar o nosso repertório. Uhum, exatamente. E você falou de músico, né? O músico, quando ele trabalha com composição, ele vai precisar justamente de mais banco de dados aí. Quanto mais rico for esse banco de dados, ou seja, os inputs, né? Melhor vai ser os outputs, que é a composição ali da música, ou no caso do que a gente está falando aqui, a nossa comunicação, né? Então, isso foi muito interessante o que aconteceu, porque isso mudou, assim, completamente a minha forma de me comunicar. Eu passei a ser uma pessoa mais segura. Então, é interessante porque a minha timidez ela estava muito conectada com uma falta de banco de dados ali mesmo que eu pudesse usar para transmitir aquilo que eu queria. É lógico que o fato de dar aula exige muita comunicação, né? Eu fico bem cansada, inclusive, porque não é uma coisa natural minha de ficar falando muito. Então me dá uma derrubada, mas eu consigo fazer isso hoje graças ao dicionário. Então é uma coisa que a gente cobra muito das pessoas, né? Ah, você sabe o significado daquela palavra, mas e aí, será que você consegue explicar essa palavra? E o fato de você começar a criar essa intimidade aí com o dicionário, você começa a perceber também que existem padrões de explicação simples, clara, dentro do dicionário. Você não precisa fazer muito esforço, não, para adquirir isso. Basta você consultar sempre um dicionário. Porque o teu cérebro ele vai se acostumando com esses padrões e isso vai enriquecer quando você precisar transmitir uma informação. Hoje está muito fácil, né? A gente, por exemplo, tem assistido televisão, às vezes assiste muita TV em inglês, né? Em inglês ou, no caso, em alemão. E sempre tem palavras novas. Não importa o quanto que você estude, não importa o quanto que você saiba dentro de idiomas, sempre vai ter palavra nova. E várias vezes a gente está assistindo, a Kathleen ela é muito boa nisso, ela presta muita atenção na parte de vocabulário, de palavras novas. E ela comenta, nossa, você viu o que ele falou, ou a forma que ele falou, ou como ele usou a palavra tal. E a gente tá sempre com o celular por perto. E aí na hora eu pego, muitas vezes, né? Eu pego o celular na hora, peraí, deixa eu ver. Rapidinho, você dá você abre
o dicionário, rapidinho ali, e já olha. E é legal que esses aplicativos de dicionário hoje, eles salvam o histórico das palavras que você está pesquisando. Então você está ali assistindo e tal. Ah, deixa eu ver aqui rapidinho. Você consulta na hora. Depois vai passar um tempo, você vai esquecer. Mas se você abrir o aplicativo, ele está lá salvo o histórico. Então você ainda consegue revisar de forma bem fácil. Então hoje é muito fácil fazer isso. É muito fácil e é uma forma de aprendizado muito completa, porque aí tem também a parte da transcrição fonética, né? Eu estava comentando agora há pouco com um aluno sobre isso, sobre a palavra farmacêutico, né? Ou farmacêutica como adjetivo em inglês. E a maioria das pessoas fala pharmaceutical, né? Por causa do... A gente tem clara a forma como se escreve a palavra na cabeça da gente, e aí isso acaba interferindo na maneira como a gente pronuncia, e inclusive na maneira como a gente ouve outras pessoas pronunciando, né? Então, é difícil a gente entender que os nativos, eles falam pharmaceutical. É um U ali depois do um S, né? Eu estou aqui fazendo a transcrição da pronúncia. Mas no dicionário tem isso também. Então, você olha ali na transcrição, você vai ver como você fala a palavra. Então, você tem como ouvir a pronúncia da palavra, você tem como ler a transcrição, você lê a definição, você lê exemplo. Então, é um negócio super completo. E eu vou morrer enchendo o saco de vocês para usar dicionário, tá? Pode usar tradutor? Pode, mas usa mais o dicionário do que o tradutor. Eu costumo dizer que o tradutor, ele vai te ajudar em situações de emergência, assim. Você está em algum lugar, você precisa de algo muito rápido ali, né? Eu já comentei com o aluno, por exemplo, você está numa estação de trem, viajando ali, você não está conseguindo entender o negócio que está acontecendo, o trem vai sair e você precisa resolver a situação. Olha ali rapidinho, resolve o teu problema, mas quando a gente está aprendendo, a gente não pode ter preguiça ou a gente não pode também pensar assim, eu vou olhar aqui no tradutor só para ter uma noção, depois eu vejo lá no dicionário, né? E a gente vai se acostumando, e a gente não consegue tirar o português ali, fica aquela muletinha ali sempre, né? Vai pro português, vai pro português. Então, quando você costuma usar o dicionário, na maioria das vezes que você tem tempo para usar o dicionário, você consegue desenvolver esse hábito e fica até muito mais tranquilo, fica automático. Então, deixa o tradutor para uma situação mais de emergência, quando você precisa de muita rapidez, mas muita mesmo. Ó, o Muriel tá perguntando se a gente prefere a transcrição simplificada ou o IPA. Eu olho as duas, porque como a gente costuma usar o dicionário Word Reference, ele mostra as duas transcrições, só que a gente... Eu prefiro a IPA porque ela aparece primeiro, então eu olho mais para ela, né? Mas eu sempre dou uma visitadinha também na simplificada, porque ela já tá logo ali do ladinho, então acaba meio que indo as duas, né? Mas eu acho que eu dou uma ênfase maior na IPA mesmo. Acho que eu não consigo dizer uma. Como eu olho as duas, depende muito da situação também, porque como eu uso muito em aula para mostrar para o aluno, às vezes uma favorece um pouco mais naquela É a palavra. IPA, né? Que ela aparece primeiro, aí a gente acaba mostrando em aula para o aluno a primeira. Mas, sei lá, às vezes eu tô acostumado com alguma outra, então acaba variando um pouquinho. Ok, então vamos lá para o exemplo, que Vamos. eu comecei a falar que nem doida aqui. Falei do significado, né? De meaning. E agora eu vou falar o exemplo. Psychologists usually define learning as a change in behavior. Repetir. Psychologists usually define learning as a change in behavior. Então, os psicologistas. Eu ia traduzir psicólogo como psicologista. Psicólogos geralmente definem o aprendizado como uma mudança no comportamento. E eu fiz questão de usar esse exemplo aqui, psychologists, porque na live passada eu estava comentando, né, sobre esse IST
pro finalzinho aí da palavra, que é comum para profissões, né? E como a gente está na cidade de Paulínia, essa região tem muita indústria química, o pessoal usa muito, né, a palavra chemical, chemistry e chemist para falar que a pessoa é da profissão, né? Tem a profissão de químico ou de química, seria chemist. Então, psychologist tem essa mesma terminação, o IST, aí no finalzinho. Ok. E se você quiser ver a live, que a gente está comentando isso. Está no YouTube. Exatamente. Então, se você está assistindo no YouTube, tá fácil. É só você ver o vídeo anterior. Se você está assistindo pelo Instagram agora, é só acessar o YouTube, Aprendizado de Línguas, tá? O canal Aprendizado de Línguas, ou www.intolivework.com/live do aprendizado. Você pode cadastrar seu e-mail e você sempre recebe essa lista de palavras, os exemplos e o lembrete da live para você assistir no YouTube, certo? Muito obrigada. Qual é a próxima palavra? A próxima palavra é knowledge. Knowledge. Então, eu ia falar justamente da transcrição nessa palavra, porque é a que eu prefiro, a transcrição fica muito louca dessa palavra, knowledge. Porque quem sabe como é escrita essa palavra, ou quem recebeu aí por e-mail, né, a lista de palavras que a gente está comentando aqui hoje, você vê que é uma palavra que começa com KN e não é pronunciado o K. Aí tem um W, KNOW, o W também pula, não é pronunciado. Aí tem um LE, tudo bem, e tem um D, G e um E. Dessas 3 letras você vai falar uma só também. Então fica knowledge. Knowledge. Você olha o tamanho da palavra, ela é gigante. Só que na hora de você falar, eu faço a brincadeira do bater palminha, que é para você achar a quantidade de sílabas que tem, para te ajudar a pronunciar corretamente. Então fica assim, ó, knowledge. Knowledge. Tá vendo? É o ritmo, né? Você sabe a quantidade aí de sílabas que tem para você pronunciar corretamente. E a transcrição fonética dessa palavra fica assim, uau. Fica bem diferente da palavra mesmo, né? E o significado, the meaning is the fact of knowing. The fact of knowing. O fato de saber. Ou seja, knowledge significa conhecimento, é um substantivo. E aí o que eu fiz? Eu peguei o mesmo exemplo da anterior, que é behavior, e eu completei com essa parte aí do knowledge. E ficou assim, olha, psychologists usually define learning as a change in behavior due to experience and knowledge retention. Então, os psicólogos geralmente definem aprendizado como uma mudança de comportamento devido à experiência e retenção de conhecimento. Quão bonito é isso? Muito. É muito bonito, né? Muito. E essa frase aí, deixa eu ver de onde que eu peguei. Ah, tá. Não, essa frase eu peguei porque eu fiz a busca e montei a frase. Essa ainda não é do podcast, mas a próxima já é, que é a forgetting curve. Forgetting curve. Forgetting, a maioria das pessoas sabe que forget é esquecer. E aqui o forgetting, ele tá como adjetivo, tá como característica para a palavra curva. Curva. Olha que bonito, meu português. Forgetting curve. Curva do esquecimento. Aí eu fiz um bem bolado aqui e coloquei tanto o significado como o exemplo, como a mesma frase, que é a seguinte. The forgetting curve is a decline in what you can remember as time passes. Again, the forgetting curve is a decline in what you can remember as time passes, que foi o experimento que eu descrevi falando do filósofo alemão lá, que ele começou a testar o quanto ele conseguia reter de informação, consequentemente, o quanto a informação era perdida
com o passar do tempo, né? Então, traduzindo, a curva do esquecimento é o declínio do que você consegue lembrar conforme o tempo passa, as time passes. Ok? Próxima palavra, encompass. Encompass é um verbo que significa include, incluir. For example, that term can encompass so many different things. Então, aquele termo pode incluir tantas coisas diferentes. Essa frase, ela ficou meio assim, solta, porque eu peguei lá do podcast, do episódio, tá? Quem quiser receber, é só me mandar uma mensagem que eu compartilho isso, tá? Eu já ouço, já compartilho, e aí fica todo mundo junto, alinhado com o mesmo assunto. Eu compartilho de sábado, tipo, amanhã eu vou compartilhar. Quem quiser receber é só me avisar via qualquer coisa aí. Todas as mídias aí, é só falar, eu quero receber. E me passa o número, caso não seja via WhatsApp, tá? Próxima. Ah, essa daqui foi um pedido. Foi legal. Eu tinha feito um stories no Insta falando da diferença de pronúncia das duas palavras. Uma é role, que é R-O-L-E, que é função, papel, etc. E hole, com H, que significa buraco. Fez muito sucesso esse Fez story. muito sucesso, porque eu tirei um sarrinho do pessoal que fala que na empresa, my role is, a minha função na empresa é. E aí o pessoal fala, my hole is, né? Tipo, meu buraco é. Que é o que, traduzindo, é como fica. E aí, o Caio, o famoso Caio, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: faltou hole, que é uma palavra que é escrita quase igualzinha a buraco, que é H-O-L-E, mas tem um W antes. E a pronúncia é igual a buraco. Então, você só vai saber quem é quem no contexto aí, na frase. O significado de whole como adjetivo é complete. Complete. For example, you can think about memory in a whole host of different ways. Again, you can think about memory in a whole host of different ways. Aqui, na verdade, acabou ficando uma expressão, esse a whole host of, né, que é tipo um monte, tá? É um monte. Então, traduzindo, você pode pensar sobre memória em um monte de jeito diferente, em várias maneiras diferentes, tá? A próxima e última palavra é drop off. Drop off, com 2 Fs, tá? Eu sempre deixo um phrasal verb por último. Phrasal verbs são os verbos frasais, né? Então tem um verbo que se une a uma preposição, normalmente uma preposição, que modifica bastante o significado. Nesse caso aqui não modificou não, tá? Tipo, drop off significa que decrease. E eu usei esse significado por causa da live passada que eu estava falando de increase, que é aumentar. E decrease aqui é diminuir. Gente, vocês têm que assistir todas as lives, senão vocês não vão aprender esse negócio. É simples assim, tá? Então, decrease é um sinônimo para drop off. For example, you see a really quick drop off. A lot of information that's being lost. Então, você vê um verdadeiro e rápido, né? Uma redução, uma queda e um monte de informação que se perde. Nesse caso aí, ela estava falando do tempo, né? Vai passando o tempo e a gente vai esquecendo da informação que a gente aprendeu lá. O jeito é continuar vendo a informação. E sabe o que eu vou fazer? Não. Eu vou pegar todas essas palavras e vou postar no Insta.
na semana que vem, de segunda a sexta. Pra gente brincar de repetição espaçada. Ou Legal. seja, as palavras vão aparecendo ali pra vocês todo dia no meu Insta. Desde que vocês me sigam. Ah. É isso. Não é isso. Não? Não, tem mais. Tô correndo aqui? Mais que tem. Falar. Ai, você sabe o que é mais que tem pra falar? Eu lembrei de uma coisa que era pra ter falado no começo, que é de novidades. Não. Surpresa! Novidade, Sempre gente. surpresas pra mim na live. Essa semana... É surpresa sim, porque eu não falei pra você que eu ia falar, mas você sabe o que é. A surpresa é que eu fiquei muito feliz com uma coisa que saiu final de semana. Lógico que é o passado, né? Domingo. Saiu domingo. E é... Não acredito que você não lembra. Você que ficou editando o domingo inteiro. Saiu tanta coisa. Foi essas últimas 2 semanas, pessoal. Meu Deus. O negócio estava cozinhando fazia tempo Já tava já. E a estragando, gente né? conseguiu começar a postar vídeo de gramática dentro da nossa plataforma para os alunos. Ah, surprise! Yes, Alda. E foi muito legal, porque Foi. eu fiquei surpreso da quantidade. Como eles estavam carentes, né, a gente pra um tava... pouco de gramática, porque todo mundo reclama de gramática. Ai, que gramática chata. Ai, eu não gosto de estudar gramática. Você coloca a aula de gramática lá, um monte de gente assiste, comenta e fala que tá legal. Então, vai ter mais aula de gramática. Vai. E a gente tá... assim, eu confesso que as mídias sociais não são fáceis pra mim. Eu foco muito no trabalho, assim, trabalho aqui, e as mídias acabam ficando de lado. Aí eu falo assim, vou fazer stories, vou compartilhar. Aí eu faço 1, 2 dias e paro. Aí nunca mais. Mas eu tô me esforçando, gente, e eu vou conseguir. Vocês vão ver que eu vou conseguir. Ter stories todos os dias com coisa... E é só eu postar as dúvidas dos alunos ali. É coisa simples, né? Que é legal. São dúvidas comuns, que é comum, assim, para todo mundo, né? O tipo de dúvida que o pessoal me fala. Eu sempre anoto tudo, eu vou anotando e é só postar, né? Mas não é tão simples assim. Mas enfim, eu fiquei muito feliz que saíram 3 vídeos de gramática. E o negócio tava, sei lá, 4 anos já, enrolando pra sair, mas saiu. E todo final de semana agora a gente tá gravando e vai postar na nossa plataforma. É já já, hein, que a gente consegue fazer um curso totalmente online, viu? Pois é, tá chegando. Não sei se você sabe disso já, mas se você não sabe, eu tô te avisando. Tá chegando, pessoal. Ok, gente, é isso. Você não ia falar do It's important to, falando em gramática, a diferença entre it's important to me, it's important for me, isso daí é um relatório que eu estava corrigindo essa semana de uma aluna, um corporate report, eu estava engraçadona, né? Eu estava corrigindo o relatório dela e eu achei esse erro e anotei e falei, vou compartilhar. É porque toda live, como a gente falou na semana passada, a gente vai trazer dúvidas que a gente vê durante a semana, dúvidas de aulas dos alunos, ou dúvidas que vocês que estão assistindo a live perguntam no bate-papo, aí no chat, aonde for que vocês estiverem assistindo. E a dúvida dessa semana foi essa que a Kathleen estava corrigindo no relatório. A menina escreveu assim, it's important for me, ponto. Né? E aí eu anotei porque é super comum esse negócio de for, to, mas assim, são contextos, tá? A gente tem que estudar contextos separados pra gente saber quando usa to, quando usa for. Existem umas regrinhas assim, mais geralzonas, do tipo, to antes de verbo e for antes de substantivo, mas nem sempre dá certo. Então eu já nem falo muito, porque é mais fácil a gente focar no contexto, que é o caso do que eu vou fazer aqui, tá? Então,
It's important for me, tá certo. It's important to me, também tá certo. Mas gramaticalmente, e elas significam a mesma coisa, tá? Mas gramaticalmente, elas são utilizadas de formas diferentes. Então, quando você fala it's important to me, ponto. É importante para mim. Ah, isso é importante para mim. That's important to me. Ponto. Agora, se você for falar uma frase, falar é importante para mim estudar inglês todos os dias, aí você vai falar assim: It's important for me to study English every day. Entendeu? É isso. Esse foi o Grammar Bonus. Alright. Agora sim é isso. É isso, agora é isso. Agora é isso e a gente vai gravar mais vídeo de gramática agora. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Cadu apareceu. É verdade, dá uma olhada aí, porque a gente abandonou aí o chat, teve mais interação aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu fico no YouTube, tensa porque o Rui quer que eu olhe pra não sei na onde, tem que falar no microfone, não pode olhar pra ele, etc. Isso, coraçõezinhos pra gente. Somos aprendendo ainda, pessoal. Estamos nos acostumando. Cadu, que saudade de você. Hoje teve bastante professor aí, hein? Cadu dá aula de português em Buenos Aires. Que chique. Coitado, sofre com os argentinos, viu? Ah, brincadeira. Aí eu não aguento, tenho que fazer a piadinha. Obrigada pela presença. Quem mais? Ai, desculpa, Rui. O Muriel apareceu aí. Ju! Diego! Ah, Grace! Olha só! Quanto tempo! Vande! O pessoal já deve ter até saído. Eu tô aqui falando, oi, tudo bem? A gente já deu tchau já, o pessoal já foi saindo já. Então tá, gente. Muito obrigada e nos vemos na próxima sexta com um próximo super ultra tema legal. Um beijo. É isso aí. Tchau, tchau. Bye. Até mais.